Namastê, olá, seja bem-vindo ao primeiro momento de práticas do Aurora Yoga Club. Eu digo primeiro momento porque ao longo dessas primeiras 4 semanas a gente vai trabalhar esse retorno à nossa casa que é o nosso corpo. A nossa intenção aqui é a gente ancorar a nossa presença, a nossa atenção no momento presente, no aqui, no agora, e estabelecer um contato, ou melhor, reestabelecer um contato, reconhecer o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, os nossos pensamentos, algo que cada vez mais a gente vem se afastando ao longo do nosso dia a dia, da nossa rotina corrida. E para a gente reconhecer e retomar consciência do corpo e da nossa mente, a gente vai iniciar trabalhando com práticas que vão buscar pela estabilidade, estabilização e também fortalecimento do nosso corpo, criando a base necessária para o desenvolvimento dessas práticas ao longo de toda essa maratona que teremos pela frente aqui no Aurora Yoga Club. Então, para começar, hoje vamos sintonizar, chegar no nosso tapete, chegar em casa, perceber o nosso corpo. Vamos juntos? Inicie sentado, você pode utilizar o bloco de yoga para elevar o quadril ou uma almofada. Isso vai fazer com que você se sinta mais confortável, com a sua coluna mais ereta. Então, provavelmente, se você não tem tanta mobilidade, você vai estar com os joelhos mais elevados, a coluna mais curvada. E quando a gente coloca o bloco ou a almofada, a gente tem uma maior liberação da região do quadril, conseguindo manter a coluna mais reta. Por isso, não subestime o poder de usar um bloco de yoga para sentar-se de forma mais confortável nas suas práticas. Então, sentando de forma confortável com a coluna ereta, inspire profundamente pelas narinas e ao exalar, feche os seus olhos. Então, a partir de agora, entre na sua casa, chegue no seu tapete e procure deixar de lado tudo que não pertence a esse exato momento, escolhendo intencionalmente estar introspectivo, estar presente em si mesmo. Aqui não existem compromissos, não existem tarefas, é você com você mesmo. E agora que chegou nesse espaço, reconheça o seu corpo, percebendo as sensações, percebendo os desconfortos, as tensões. E escolha, através da próxima exalação, soltar tudo que não precisa segurar agora. Então, quando exala, sente o seu corpo relaxando as tensões, relaxando, se assentando na postura, da mesma forma que uma massa de bolo se acomoda naquela forma. Não importa qual é o formato, você coloca a massa e ela se assenta naquele espaço. E procure levar a sua atenção, os seus sentidos da pele para dentro. Escute os sons internos. Perceba os cheiros do ambiente.
Perceba a língua dentro da boca. Perceba a tensão na testa e desfaz. Relaxe o maxilar. E sinta o ar entrando pelas narinas, percorrendo internamente o seu corpo. E em seguida saindo o ar um pouco mais aquecido. E perceba que é possível controlar a entrada e a saída de ar, tornando essa entrada e saída mais lenta e mais longa. Como se você fechasse um pouco a torneira e o copo vai demorar um pouco mais para encher. Perceba como é possível fazer esse controle. E talvez você queira experimentar, inspirar e talvez no final da inspiração extrapolar um pouco esse espaço, ou seja, forçar um pouco mais a entrada de ar. E quando for exalar, exalar devagar, soltando lentamente pelas narinas. E quando parecer que já esvaziou todo o ar dos pulmões, força um pouco mais, ativando a região do abdômen, expulsando um pouco mais de ar para fora. E então, inspira devagar, preenchendo esse espaço interno com novo ar, até que na expansão máxima você force um pouco mais a entrada de ar. E então exala devagar, soltando tensões, expectativas. E repete a mesma coisa na inspiração seguinte, preenchendo os pulmões de ar, preenchendo de algo novo, algo que começa hoje. E no final da próxima exalação, retome a sua respiração natural e perceba como se sente nesse exato momento. Então agora, abre os seus olhos devagar. A gente vai iniciar um movimento de rotação da cabeça. Faça o movimento lento, não importa quantas vezes você vai fazer, mas sim a qualidade desse movimento. Então a gente vai iniciar trazendo o queixo em direção a um dos ombros, depois levando em direção ao peito, trazendo em direção ao ombro oposto, e daqui soltando lá para trás. Solta, relaxando garganta. E devagar, vai até o outro lado. E de novo vai trazer o queixo em direção ao peito. E continua esse movimento lento. A gente vai fazer por tempo. Quando finalizar, você simplesmente vai ser avisado para trocar o lado. Desfrute da sensação do movimento. Sinta o alongamento e as tensões se desfazendo. E agora, a próxima vez que você chegar com o queixo no centro do peito, você vai trocar o movimento para o lado oposto. Então, chegou no centro, inverte a rotação, ainda devagar. Sente alongamento de todas os laterais do pescoço, frente, atrás.
Então, quando chegar no centro do peito, pare o movimento. E agora a gente se posiciona em 4 apoios. Então, a gente vai levar as mãos embaixo dos ombros e os joelhos na largura do quadril. E aqui, mantenha o peso distribuído na palma e nos dedos. E aqui os pés você pode escolher se quer manter pontinha do dedo no chão ou peito do pé no chão. E aqui o movimento vai ser também lento e suave para despertar a coluna. Então, inspirando, empine o quadril, estufe o peito, olhe para o céu, puxando os ombros para trás. E exale no movimento contrário, arredondando as costas, trazendo o queixo no peito. Então, repita o movimento, inspira. E exala. Inspira, abrindo, estufando o peito, ombros para trás e para baixo. E exala, arredondando. Aqui talvez você comece a levar mais consciência para o alongamento do peito e da garganta. E depois para o alongamento das costas e a ativação do abdômen. Movimente-se como se estivesse movendo uma vértebra por vez. Então, volte com a coluna neutra. E agora vamos sentar sobre os calcanhares, estendendo os braços à frente, mantendo testa no solo. Firme bem as palmas lá no tapete. Exale todo o ar. Inspire, passando por 4 apoios, arredonda a coluna. E então, desça quadril e abra o peito, mantendo os braços estendidos. Volte através do quadril, subindo em 4 apoios e sentando sobre os calcanhares. Repita, inspira, arredondando a coluna como se fosse uma onda. Então, o quadril desce, o peito abre, os ombros vão para trás. E volta esse movimento, ativando o abdômen e sentando sobre os calcanhares. Repete, inspira, arredonda a coluna, desce quadril, estufa o peito, olha para o céu. E volta, ativando o abdômen. Uma última repetição, inspira. Desce o quadril, olha lá para o céu. E volta exalando. Faça uma pausa, relaxa os braços. Então, lentamente, eleve o tronco com a ajuda das suas mãos. Então, agora a gente vai deitar de barriga para baixo, com os braços nessa posição. Eu chamo de braços em W. Então, eu estou com a cabeça no centro, os cotovelos levemente mais baixos que os meus ombros, ok? É assim que a gente vai deitar lá no tapete. Então, desço o quadril, deito, levo a testa no chão e os braços em W. Aqui nós vamos ativar as pernas, ativa glúteos, pressionando o pelve no chão, puxa o teu umbigo para dentro e vamos elevar com a força das costas
sem usar os braços estão apoiados, mas eu não estou me empurrando do chão. Eu estou usando a força das costas para subir. Então, exalo todo o ar aqui, inspiro, subindo, força nas costas e desço. O pescoço não precisa mudar de posição. Inspira, sobe, força na coluna. Exalando, desce. É lento o movimento, a gente não tem pressa aqui, a gente está se conhecendo e fortalecendo. Inspira. Isso. Inspira, sobe, ativa glúteos. E desce. Continua. Inspira. E solta. Não leva força lá nos braços e cotovelos. Inspira. E solta. A gente vai fazer uma última execução. Subiu. E desce controlado, lateral do rosto no solo. Faz uma pequena pausa. E então agora, vá apoiando seus cotovelos no chão. O cotovelo vai ficar exatamente na linha do seu ombro. Antebraços paralelos, não deixa fechar aqui as mãos, paralelos. E as pernas unidas. Aqui a gente vai manter a pressão dos joelhos no chão. Então, a gente vai manter a ativação dos joelhos, pernas estendidas, glúteo ativo, abdômen para dentro e ombros para baixo e para trás. A força vai surgir do abdômen e a gente vai puxar o quadril para cima, entrando numa prancha, mas a força acontece apenas no abdômen. E vai descer, mantendo a ativação do abdômen e contraindo os glúteos. Continua esse movimento, inspira subindo, força no abdômen e desce, exalando. Inspira. E solta. Desacelera o ritmo. Sente a contração, o corpo vai tremer um pouco. O ombro vai sentir um pouco, mas especialmente a força vem lá do abdômen. Quando descer, abre o peito, olha à frente. Sobe de novo. Começa a dar um pouco de calor. Repete uma última vez. E então, desce. Mantém braço no chão. Estufa o peito e puxa levemente o tapete para trás. Sustenta aqui. Mantém as escápulas nas costas descendo em direção à lombar. Então, ombro desce, escápula se une. Mantém pelve contra o chão, coxas ativas. Com a ativação das coxas, os joelhos vão sair um pouquinho do tapete. Vai também fechar a axila e o braço, vai ativar a lateral aqui das costelas. Mais um pouquinho. E então daqui,
desce, mãos embaixo dos ombros, te empurra sentando sobre os calcanhares e estendendo os braços à frente. Aqui permaneceremos. Aqui eu vou ficar alguns instantes em silêncio. Você pode deixar os braços à frente ou atrás. Procure desfrutar desse silêncio. Então, mãos embaixo dos ombros, eleve o seu tronco e vamos deitar de barriga para cima. Aqui, a gente vai manter os joelhos flexionados, palmas das mãos para baixo, ao lado do quadril, e a pontinha do dedo deve alcançar lá no seu calcanhar. Vamos manter o olhar sempre acima. E vamos tentar tirar vértebra por vértebra do chão. Então, para isso, vocês vão manter a mão aqui, tá? Só vou mostrar ajustando aqui. Vamos, primeiro, sentir que existe aqui na lombar um buraquinho, onde não toca muito no chão. Então, antes de começar o movimento, a gente vai trazer o quadril para frente, colando a lombar no solo, ativando o glúteo posterior, e então subindo o quadril, sente o alongamento da parte anterior das coxas, sobe onde der, e então desce pensando em colar vértebra por vértebra no solo. E aí, no finalzinho, volta com o quadril, deixando aquele buraquinho aqui natural, tá? Não é para forçar, é natural da lombar. E a gente vai fazer isso de forma lenta e controlada, começando então agora. Inspira a retroversão do quadril, sobe do solo, mantém os joelhos alinhados. Então, cola vértebra por vértebra no solo. Chegou na lombar, no quadril, deixa a lombar subir e repete. Faz o ângulo do quadril e sobe, vértebra por vértebra. Chegou no máximo, vai descer devagar. É como se você estivesse massageando a sua coluna. É realmente lento o movimento, a gente não tem pressa na execução. Chegou no ápice, começa a descida, controlada, o quadril ainda não voltou na posição normal, chegou a lombar no chão, aí sim, solta o quadril e o glúteo. E repete, primeiro glúteo, quadril, sobe lombar, sobe a coluna, vai no máximo e então desce. Esse é o último movimento. Chegou no tapete, faz uma pausa. Observa aqui as sensações do seu corpo. Vai virar para o lado direito. E com a ajuda das mãos, conduz o seu corpo novamente para a posição sentada. E nós temos um pequeno desafio. Se você, quando senta no tapete, acaba sentando nas costas dessa forma, com a coluna arredondada,
obrigatoriamente você vai usar uma almofada para sentar e elevar o quadril, ok? Aí você vai conseguir crescer mais coluna. Se você tiver mobilidade, você vai apenas sentar com as pernas estendidas à frente. Ainda, se mesmo com a almofada você continuar arredondando as costas, aí eu sugiro que você flexione os seus joelhos, porque isso vai liberar espaço e você vai conseguir manter a coluna reta, que é a prioridade da nossa prática, certo? E o desafio é o seguinte: escolhendo a sua base, pode ser com, sem almofada, joelho estendido, joelho flexionado. Se viu confortável, viu esse formato do corpo em L, onde eu não tenho o arredondamento das costas, aí sim você vai ativar as palmas das mãos no solo, como se quisesse subir um quadril do chão, mas a gente não vai subir, a gente vai apenas permanecer trazendo o queixo levemente em direção ao peito. Para quem quiser mais desafio, vai tentar estender aos poucos as pernas ou ainda enlaçar os dedos das mãos, deixando apenas o indicador apontando para o céu. Aqui estamos numa permanência mais longa e você deve escolher aquela variação em que você se sente desafiado, mas que você não está torto, ok? Você precisa estar com a postura adequada. E você precisa também estar respirando de forma confortável, certo? Se você está numa postura prendendo a respiração, significa que você está passando do ponto ótimo. E quando a gente prende a respiração, a gente interrompe a ideia que o yoga está trazendo para a prática. Então, a gente não quer, de forma alguma, interromper o yoga, certo? Aqui o abdômen deve estar ativo, as pontinhas dos pés para cima, as coxas ativas, coluna reta. Talvez você já esteja sentindo um calor subindo no corpo. Mantenha-se firme, estabeleça-se no asana. Encontre na exalação aquele certo relaxamento da postura, em que o corpo se assenta. E então, quem levou os braços lá em cima, desfaça. E quem está sentado, apoie as mãos atrás, descanse um pouco. Vamos agora fazer um pouquinho de força, trazendo os joelhos na largura do quadril flexionados e as mãos com os dedos apontando para dentro. Caso você sinta muita pressão nos punhos, aí você gira as mãos para trás, tá? Mas o melhor seria se você conseguisse manter os dedos em direção ao glúteo. E então vamos inspirar aqui. Exala, sobe, ativa os glúteos, pode ou não soltar a cabeça. E desce devagar, controlado. E agora no próximo nós vamos ficar em permanência. Então, subiu, pressiona os dedos dos pés, os calcanhares, sustenta e fica. A respiração deve ocorrer de forma natural. Ative os dedos das mãos. Não ative somente a base do punho. Ative os dedos das mãos. Mais alguns instantes, mantenha. Respira, esmaga glúteos e posterior. E desça lentamente.
chegando no solo, traga o tronco à frente, ó, e movimente um pouquinho os seus pulsos. E então, agora, estenda as pernas à frente, flexione a perna direita, a sola do pé vai tocar na coxa esquerda. Aqui, as mesmas orientações para quando a gente fez com as pernas unidas. Se você estiver sentando nas costas, use a almofada e flexione o joelho da perna estendida. Isso vai te dar mais possibilidade, né, de alongar a coluna. E à medida que a gente for permanecendo, a tentativa vai ser de ir aos poucos estendendo essa perna. Então, inspira nessa posição e exala, mantendo a coluna reta, levando o movimento para o quadril. Ó. Eu inclino o tronco sem arredondar a coluna. Eu inclino apenas. Quanto mais mobilidade você tiver, mais você vai conseguir descer com a coluna reta. E fique aonde for confortável para você hoje. Qual é o segredo para ganhar e avançar na flexibilidade? A respiração. Então, aqui o tempo já está contando. E a gente vai sempre inspirar. E na exalação, imagina que ela está sendo direcionada lá para a parte posterior da perna, relaxando a tensão da musculatura e permitindo que o corpo ganhe espaço, ou seja, a musculatura vai, como se fosse um elástico, ela vai distensionando, perdendo essa tensão, né, na musculatura. Perdendo no sentido de que você ganha esse espaço para avançar cada vez mais, certo? Porque a gente quer manter força e flexibilidade. Então, sempre que inspirar, cresça a coluna e sempre que exalar, leve o relaxamento. Aqui os últimos ciclo respiratório. E retorne, trocando as pernas. Trocamos então de lado. Adapte com a almofada. Então, inspire profundo. E exale à frente. Procure manter a coluna ereta. O segredo sempre está na exalação lenta e longa, direcionando para o ponto de maior ativação, de maior tensão do asana. Mantenha a respiração profunda. Então, aqui faça um último ciclo respiratório bem completo e lento. E aí, no final da sua exalação, comece a retornar, trazendo novamente as pernas estendidas. Agora, você vai precisar. Pode ser um rolo, né, de liberação miofascial, pode ser um bloco ou ainda um cobertor enrolado. A gente vai posicionar esse cobertor ou esse bloco mais ou menos abaixo das suas escápulas. Então, você vai deitar sobre o bloco, flexionando os joelhos e vai soltar a cabeça lá no chão, soltando os braços também para trás. Ajuste aqui se necessário. Então, aqui, relaxe completamente. Mantenha a respiração. Caso você precise retornar da postura, procure utilizar as mãos atrás da cabeça para subir o tronco, ok? Vai ficar mais fácil. Eu já vou demonstrar, mas caso você precise subir antes.
Permita aqui que os braços relaxem, o peito abra. Talvez no início tenha sido bem desconfortável, mas perceba que à medida que você se estabelece na postura e respira lentamente, a postura vai se encaixando no corpo. Então agora leve as mãos atrás da cabeça e aqui ative o abdômen para subir a cabeça primeiro e depois ajude com as mãos para sair da postura. Agora a gente vai deitar próximo a uma parede. São os últimos instantes da nossa prática. A gente vai fazer um relaxamento junto com uma respiração. Então a gente vai inverter um pouco o sangue, aproximando o quadril de uma parede. E aí, ó, aproximei o máximo, eu subo as pernas e deito no solo. Aqui. Me acomodo, levando a mão direita lá no abdômen e a esquerda sobre o peito. E aqui, relaxe o corpo no tapete, desfrute dos próximos instantes de silêncio absoluto. Leve toda a sua atenção para dentro, para sua respiração. E aqui o silêncio não é externo. Os seus vizinhos estarão fazendo barulho, os carros estarão passando na rua, a sua família estará despertando, se movimentando na casa, mas você escolhe intencionalmente levar a sua atenção para dentro. Então aqui você sintoniza os seus sentidos para dentro de si mesmo. E à medida que você sintoniza, os sons externos são reduzidos, como se ficassem longe, distantes. Então perceba através do toque das mãos o movimento que a respiração faz quando inspira e quando exala. E aqui apenas tome consciência da sua respiração. Permaneça em silêncio ao longo dos próximos instantes.
Então agora respire profundamente. Retome a atenção para a sensação do corpo tocando no solo, a sensação dos calcanhares na parede. Movimente os dedos dos pés. Flexione um pouco os joelhos. Recolha os pés da parede e gire o corpo para o lado que for mais confortável para você. E então, com a ajuda das mãos, coloque-se sentado. Se necessário, volte a usar o bloco ou a almofada. E aqui observe como se sente nesse exato momento. Aproxime as palmas em frente ao peito. E coloque uma intenção para o seu dia. Então, abra os seus olhos. Muito obrigada pela companhia nessa primeira aula do Aurora Yoga Club. Repita essa prática ao longo de toda a semana. E na próxima segunda-feira teremos uma nova prática. Te espero lá. Namastê.